Muito bom dia, pessoal. Estou super feliz de estar aqui hoje para falar sobre um assunto que a gente gosta bastante, que é investimento e M&A. Talvez no segmento, talvez não, com certeza no segmento mais movimentado aqui do ecossistema brasileiro desde sempre, nas duas frentes, seja em investimento, seja em M&A. E super feliz de estar aqui hoje com duas autoridades no assunto. Eu sou Daniel Gross, eu sou cofundador da Liga Ventures e vou ter a chance de conduzir esse painel aqui com vocês hoje, em que a gente vai discutir os principais insights de um relatório que a gente publicou recentemente, chamado Investment in M&A Fintechs, com dados até o um pouco mais do que o terceiro trimestre, na verdade, de 2024. E a gente vai poder discutir isso com o Renato e com o Thiago, que eu já apresento para vocês. A gente sempre gosta de dar aqui uns 5 minutinhos iniciais para o pessoal ir entrando, para o pessoal ir chegando. É, E eu aproveito para pedir para vocês se apresentarem aqui no chat. Falem quem vocês são, de que empresa vocês são. É, Quem quiser mandando perguntas também ao longo da nossa apresentação. É, Dependendo do nosso tempo aqui, a gente sempre tenta deixar os minutinhos finais para perguntas e respostas com os nossos painelistas. Vou começar nesses 5 minutos iniciais contando um pouco mais da Liga também. Para quem não conhece, a Liga é especialista em apoiar grandes empresas a estruturarem, executarem as suas estratégias de inovação, de transformação digital. Para isso, a gente usa muito dado, muita tecnologia. Inclusive, os dados desse estudo são todos, eu vou contar um pouco mais, de uma das nossas plataformas aqui, em que a gente concentra as movimentações que acontecem no mercado. A gente já apoiou diretamente aqui mais de 500 corporações, já fizemos mais de 620 projetos de inovação. Temos uma base de dados de mais de 62 mil startups ou projetos de inovação, obviamente nem todas elas ativas hoje, né? Mas que serviu de subsídio para fazer vários desses mapeamentos, vários desses estudos que a gente faz, inclusive hoje, esse relatório de fintechs, os dados vêm dessa base de dados. Além disso, desde o ano passado, a gente tem uma iniciativa super interessante, que é a Liga Divisa. A Liga Divisa é a joint venture da Liga Ventures com a Divisa Investimentos, juntando o know-how da Liga de ter participado de mais de 70 transações, seja de investimento ou aquisição de startups, com o background da Divisa muito sólido em transações de M&A, já tendo feito mais de 10 bi em transações no mercado. A gente juntou aqui os nossos conhecimentos, o nosso background para criar uma boutique de M&A, uma assessoria de M&A 100% focada em transações de startups. Então, startups que querem captar ou passar por um processo de fusão e aquisição, ou corporações que querem investir ou adquirir uma startup, a gente apoia com um processo, metodologia, e um networking 100% customizados para um cenário de startups. E por último aqui, legal apresentar também a Startup Scanner. A Startup Scanner é a nossa plataforma de dados para prospecção, avaliação, seleção de startups com diferentes objetivos aqui. Aqui vocês conseguem acessar essas mais de 20 mil startups ativas que a gente tem hoje na base entre Brasil e América Latina, acompanhar todos os dados de movimentação de investimento, aquisição, buscar startups com perfis específicos, filtrar, gerir o funil, tudo isso dentro da plataforma Startup Scanner. E é da Startup Scanner que vieram todos esses dados que abasteceram o nosso relatório de hoje. Um último convite que eu quero fazer, antes da gente ir para a parte do conteúdo em si, é convidar Uhum. vocês para entrar no nosso grupo de inovação no WhatsApp. A gente tem um grupo que a gente compartilha novidades sobre o ecossistema de inovação, sobre transações de mercado, estudos e relatórios como esses que a gente está apresentando aqui, eventos como esse. Então, quem quiser fazer parte, vai ser um prazer ter vocês conosco aqui. Esse material aqui depois vai ficar gravado, disponível para ser acessado depois e também pode ser compartilhado. Agora sim, para a parte que interessa, quero aproveitar para apresentar aqui os nossos participantes, um time de peso com a gente hoje. Eu estou super feliz que eu consegui reunir essa dupla aqui. Thiago, que tem um baita background
ex-Liga, inclusive, né? Ex-Liga aqui com a gente, mas um baita background trabalhando e apoiando esse processo de desenvolvimento de inovação, corporate venture, do lado da corporação. Renato, que tem um background dos dois lados ali, como empreendedor e como investidor também dos dois lados, tanto do CVC quanto do VC puro aqui. E aí eu queria então já, para a gente ir aquecendo, convidar vocês para se apresentarem, começando aqui pelo Thiago. Thiago, por favor, conta um pouco mais sobre sua trajetória, sobre o Torque, sobre o ecossistema da Evertec e da Sinqia, e como que vocês têm olhado para o mercado de startups. Legal, Dani, obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O time da Liga aqui, muito legal. Mais uma oportunidade aqui para a gente compartilhar um pouco aqui de experiências e conhecimentos do mercado. Como você falou, né? Eu tive startup também lá atrás. Eu comecei a carreira corporativa na Siemens, fiquei 6 anos e meio ali na Siemens, saí para fundar uma startup em 2012. Percalço de startup, né? Foram duas no processo, aprendizados, mais aprendizados do que qualquer coisa. Voltei para o mercado depois de terminar meu mestrado, né, que eu fiz na FIA e depois lá na França, e voltei e rapidinho me conectei com a Liga, né, 2018, aí fiquei 3 anos na Liga e 2021, vai fazer um pouco mais de 3 anos aqui que eu vim para a Sinqia. Na época a gente ainda era só Sinqia, né, agora a gente recentemente a Sinqia foi adquirida pela Evertec, né, então já está com uma atuação aí um pouco mais abrangente. A Sinqia tinha um foco puramente no Brasil. A Evertec já tem um foco América Latina, né? São 25 países na América Latina. A gente, de forma simples, né? A gente entrega soluções de tecnologia para o mercado financeiro, então são soluções de software. A gente tem unidades de bancos, fundos, previdência, consórcio, digital, serviços. Então a gente tem, de alguma forma, uma perninha em várias das possibilidades de negócios, de segmentos do mercado financeiro. O Torque Ventures é o nosso veículo de Corporate Venture Capital e também nosso hub de inovação. Então, pelo Torque que a gente tanto faz relacionamento com as startups para desenvolver iniciativas de inovação aberta, para trazer processos aí também de investimento, né, no Venture Capital, no Corporate Venture Capital, no caso. Venture Clienting também, Venture Builder, a gente tem algumas iniciativas também. Então, a gente nessa estrutura olha para essa possibilidade de trazer a inovação de fora de casa para dentro de casa também e para o mercado, obviamente, né, para endereçar não só as nossas dores, como também as dores de todos que estão nesse mercado, que a gente de alguma forma consegue gerar valor. Estamos expandindo agora, né, com a aquisição da Evertec. O Torque tinha uma atuação muito focada no Brasil. Agora a gente já está ali com uma primeira pessoa no Chile, começando a desenrolar outros países também, para a gente apoiar mais ainda esse processo de inovação aqui, com um foco bastante grande no mercado financeiro, principalmente aqui no escopo do Brasil, e já um pouco olhando para a América Latina, a gente começa a olhar varejo também, que a Evertec tem outras soluções que atuam também na frente do varejo, mas de uma forma geral, esse é um pouco do nosso escopo aqui. Novamente, obrigado, prazer estar por aqui. Boa. Boa. E só para aproveitar e pegar o gancho, Thiago, você estava contando um pouco desse ecossistema de atuação, né? Obviamente o tema aqui é investimento e M&A, mas vocês têm um ecossistema de inovação aberta mais ampla, né? Você falou iniciativas de Exato. venture client, venture building, mas pegando um zoom aqui em investimentos, hoje quais são os caminhos que vocês têm? Porque eu já vi que a Sinqia faz investimentos diretos, fazem investimento em veículos de terceiros também. Quais são Sim. os caminhos que existem hoje? Legal, legal. Hoje a gente tem alguns modelos. Obviamente, a gente tem uma área de M&A bem forte, né? Então, a gente está falando de investimentos em M&A aqui. Assim que cresceu muito com essa estratégia, né, de crescimento inorgânico. Então, foram 27 aquisições aí em 25 anos. A Evertech também tem uma estratégia de M&A bem forte. Inclusive, essa semana saiu, né, o nosso update. A gente é listado lá na Bolsa de Nova York, né? E saiu o update trimestral e anunciamos uma aquisição também ali bem legal no México, de uma empresa de dados, inteligência. Então também tem uma estratégia legal de M&A, né, nas duas empresas aqui. E enquanto Torque, a gente tem, como você comentou, né, investimentos indiretos, né, que a gente chama, que são os que a gente trabalha com fundos. Ainda não estamos com a Iporanga, né? Quem sabe, né, Renato? Mas a gente está com a Astela, Canary e Parallax ali, que a gente trabalha junto com eles ali, tanto para enfim, como LP mesmo, né? Mas também olhando o deal flow ali juntos. Temos os investimentos diretos também, né? A gente recentemente, inclusive, recebeu um prêmio ali no evento do GC em Brasil, Corporate Venture em Aham. Brasil, desculpa, CV em Brasil, do GCV, que a gente recebeu o largest exit, né? Na nossa última saída ali da Cellcoin.
Então, em Nossa, relação a loucura. esse último período, desse último ano, fomos agraciados aí com o prêmio de maior saída no cenário brasileiro. Então, de um investimento direto nesse caso, né? E temos as iniciativas que conectam de outras formas que o investimento não está como o primeiro, vamos dizer assim, entregável, mas que pode ir numa trilha para isso, né? Que é os Talk Challenges que a gente faz, né? A gente tem desafios de inovação específicos para endereçadores, tanto internas quanto de mercado, que já geraram frutos de futuros investimentos, né? Começamos por ali, materializamos alguns negócios, vimos a capacidade de escalar essas sinergias, e aí o investimento foi desdobrado depois. Então, são alguns dos caminhos que a gente tem para trabalhar esse relacionamento com startups, né? Animal, animal. E Renato, vou pedir para você também contar um pouco do seu background, né? Já adiantei aqui que você passou por todas as camadas assim, aqui do ecossistema de empreendedorismo, inovação de alguma maneira. Mas conta mais da sua trajetória e conta também da Iporanga, como é que vocês têm direcionado a tese de vocês para fintechs agora. Legal. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Dani. É, Cara, vou tentar ser rápido, que eu já fiz um monte de coisa. Bom, eu entrei no mundo de, né, startup, empreendedorismo, meio no pós-bolha, quando eu comecei a ver que cara, alguma coisa ia acontecer ali. E o resultado disso foi uma startup que eu montei em 2009. Então, eu fiquei uns 2, 3 anos ali entendendo, conheci alguns sócios, achei legal o modelo, fiz uma advertising tech, chama Vocap. Eu fui o primeiro anjo, trouxe os FFFs, né, os Family Friendly Pools. Depois a gente captou mais um pouco de dinheiro. Essa empresa acabou sendo investida pela Wire, os primeiros, né, na época era uma aceleradora, foi a segunda turma, assim, estou falando 2012, 13. Foi muito legal, um mundo completamente diferente. A gente acabou vendendo essa empresa em 2015, foi isso, 2015. E logo em seguida eu acabei assumindo. Aí eu passei para o governo também. Eu tive um curto período de tempo no programa do governo chamado Startup Brasil, que eu entrei ali, eu estava vendendo a empresa, já tinha, né, já estava ali no earnout da empresa, aí eu entrei no programa Startup Brasil. O programa ia continuar, mas como ele não, acho que a Dilma ganhou a eleição, foi isso, a Dilma se reelegeu, e aí o programa não foi continuado, não ia ser continuado, e em paralelo, o Carlos Pessoa, que hoje está na GP, ele era o head da Wire, ele sabia que do meu interesse de ir para o outro lado da mesa, ele acabou me indicando, né? E como eu era um investido da Telefônica, conhecia os espanhóis, foi até um caminho relativamente tranquilo de assumir. Eu assumi a Wire, tudo de Open Innovation da Telefônica. Fiquei 5 anos lá investindo no dinheiro do grupo, fiz 30 e poucos investimentos, umas coisas muito legais. Acho que ficou maior que eu investi ali quando era só, né, as meninas, era a Guppy, a Maria Bruna. Tive uma que a gente investiu que deu um super exit que pagou tudo que eu investi, que foi a Teravoz, que a Twilio comprou ali em Aham. 2009. Foi bem legal. A Teravoz é uma empresa muito legal. E aí, bom, 5 anos de corporation, legal, bacana. Tentei fazer algumas coisas a mais ali, mas não me deixaram. E aí, um dos colegas que eu conheci investindo junto entrou na Iporanga. E aí, a Iporanga começou a levantar um segundo fundo em 2009. E aí, eu vim me juntar a ele e estou aqui na Iporanga desde 2020. Então, vão dar aí quase um pouco mais de 4 anos que eu estou aqui. E aí, contando um pouco de Iporanga, Iporanga, ela é uma gestora, está fazendo 15 anos esse ano, uma gestora que teve várias fases. Ela começou com um fundo quantitativo. Desse fundo quant, tinha os devs ali que codavam os algoritmos, que tinham amigos que estavam começando a empreender, então os primeiros cheques foram feitos nesses amigos. Por acaso, uma empresa de engenheiros do ITA que chama Quer Educação, existe até hoje, virou uma scale Aham. caixa, nem Animal. levantou dinheiro para o tamanho dela. O segundo investimento da casa foi melhor ainda, que foi na Log, no PowerPoint. Então, o fundo 1 da Iporanga é um fundo muito bom, que pegou essas duas empresas numa outra época, onde os valuations eram completamente diferentes. Então, os múltiplos são muito bons. Fundo 2 é de 2019, desculpa, que a gente levantou agora, está acabando de investir ele, finalzinho de 2019, então agora fica de investimento, e agora a gente está levantando no fundo 3. O que mudou para o nosso fundo 3 é que a gente pegou muito que a gente aprendeu ao longo dos anos, e eu sou o único que não vem de banco, os outros 4 sócios, os outros 3 sócios vêm de banco. E a gente acabou fazendo no fundo 2 muito investimento em fintech. Fintech, o que monetiza com serviços financeiros, seja um embedded finance, a gente gosta de blockchain, então pegou algumas empresas ali usando aplicações em blockchain. A gente investiu numa empresa no fundo 2 que chama Stark Bank, que é uma fintech, cara, que cresce absurdamente, Aham. a caixa pra caramba, levantou bastante dinheiro.
E a gente, por tudo que envolve nessa parte do mundo, seja um regulador muito favorável, seja onde tem empresas ricas para ter as saídas, eu acho que aqui tem realmente um diferencial por todo o desafios que a gente teve de hiperinflação. O sistema financeiro é muito moderno, o sistema financeiro brasileiro é muito moderno. Acabei de voltar agora do Money 2020 lá em Las Vegas. É impressionante que eles estão começando a falar de real-time payments. Então, e Brasil, estão todas as palavras que falam, está Brasil, Pix, Pix, Pix. Então, o mercado brasileiro é muito Aham. avançado nisso. Então, por tudo isso, a gente decidiu focar o próximo fundo nessa tese que a gente chama de Future of Finance, que é fintech, né, pagamento, crédito, todas as suas variações. Embedded Finance, acho que tem uma oportunidade muito grande de investir em empresas que estão resolvendo algum problema com seus clientes e que vão monetizar com serviços financeiros. E a gente gosta de blockchain, né? Bitcoin bateu, mas não é por causa disso, bateu o recorde agora. Aham, Mas não é por causa disso. A aham. gente acha que a tecnologia é poderosa para poder resolver um monte de problema e levar melhor produtos financeiros para mais gente, mais empresas. Bem resumidamente, é essa tese. A gente está levantando agora o fundo, é um desafio. O mercado, né, não está tão favorável para venture capital, para investimento de risco, mas Uhum. está melhorando. Acho que o pior já passou, essa é a boa notícia. Animal. Dando sequência aqui para o conteúdo, falando um pouco da dinâmica, né? A gente vai passar por alguns insights do relatório e vai bater um papo em cima deles. Eu já vou até pegar um gancho com um pouco do que o Renato estava terminando a fala dele aqui, falando sobre o momento do mercado, né? Acho que todo mundo que acompanha esse mercado sabe da curva que a gente passou aqui pelos últimos anos, né? De investimento e no venture capital de maneira geral, não só falando de fintechs, mas de venture capital de maneira geral, Brasil e mundo em que a gente teve ali no período da pandemia, e logo após, né, 2020 e 2021, um pico de investimentos, é, uma tempestade perfeita ali de juros baixos, inflação baixa nas principais economias do mundo, uma corrida muito forte pela digitalização, e depois uma queda muito grande, também aí com a disparada dos juros, né, o início ali da guerra em 2022, a disparada dos juros, de incertezas, do mesmo jeito que subiu muito rápido, o mercado teve um rebote aqui, e caiu muito, muito rapidamente em 22. É, mas acho que uma coisa que chama a atenção aqui é que acho que o mercado de fintech ele sempre puxa muito esses números para cima, né? Ele é sempre a categoria que é a líder disparada de investimentos nos nossos levantamentos ano que a gente faz aqui, é sempre assim, 22% do dinheiro para fintech, aí o segundo colocado é sempre ali com 8, 9% do dinheiro e assim vai, né? Então sempre fintech vai puxar esse número para cima, e mesmo nos outros segmentos, né? Tô vendo aqui que a live ganhou um peso maior, que o Sérgio Risola está com a gente aqui. É, Ele está falando de investimento em M&A no segmento de saúde. Acho que mesmo quando a gente olha para outros segmentos, várias vezes a principal categoria dos outros segmentos é fintech para agro, fintech para saúde, né? Então, pagamentos para varejo, né? Então a gente está é sempre um segmento que puxa muito o mercado. E a gente passou por algumas ondas aqui, né? Ano passado a gente teve um deal da Keitech no fim do ano que jogou esse número para cima, né? Mas mesmo assim, em 24 a gente tem apresentado um crescimento em relação a 23, o que não é normal para a maior parte dos segmentos, né? A gente tem mais um cenário de estabilidade, para até uma leve queda quando a gente olha para os outros segmentos. Mas a gente já passou por aqui, que eu queria até abordar com vocês, começando pelo Renato. É, a gente está vendo uma nova onda de fintechs ali, né? A gente teve ali nesse período de 19, 20, 21 esse salto de investimentos, muito puxado ali por Nubank, Neon, C6, os neobancos, né? Também Creditas com crédito, eles jogam bastante esse número para cima, né? E agora a gente tem uma nova onda aqui de fintechs. Eu queria entender o que vocês enxergam que mudou no mercado de lá para cá e no perfil das startups que estão compondo essa nova geração aí de fintechs. É, legal. Assim, sempre vão ter essas rodadas muito grandes, que você falou da Keitech, né? Todo ano tem, assim, porque de Uhum, fato, uhum, passa um pouco o meu argumento ali do porquê a gente está investindo nesse mundo de serviços financeiros.
Aqui se faz world class companies, né? Aqui se constrói, as empresas aqui tech é muito boa, os caras são muito bons. A Cellpoint, você mencionou, né, que teve a saída da Sinqia. São empresas muito, muito boas, que os gringos vêm aqui, a Asa levantou com a Bond agora. Então, assim, os gringos vêm aqui e veem, caramba, vocês são muito bons. Como assim? A gente está no anos-luz do que a gente tem lá. Então, esse mercado vai continuar puxando, vai ser o maior ainda. É o maior mercado, né? Que, dependendo como você classifica, tangencia muita coisa, né? Que você comentou, né, Dani? Ah, é fintech para agro, né? Agroland é o quê? É fintech ou é agro? Tá ali no Aham. meio. Então, é sempre a discussão. Então, sempre vai puxar para cima. É um mau mercado, acho que dificilmente um outro vai passar. E, e muita coisa bacana. E é um mercado muito dinâmico, muda muito. Então, a tecnologia evolui, e aí vem o Pix, vem sobre novas fases, né? O Pix por aproximação, é o Pix parcelado. E aí, empreendedor bom vai construindo em cima e criando e resolvendo um problema em cima desses avanços de novos produtos e regulação também. Vem aí a duplicata escritural, que ainda não entrou. Cara, isso vai destravar crédito de uma forma. E já tem um monte de gente ali. Está começando a surgir algumas empresas olhando assim, quando isso, né, entrar de vez, né? Que não sei quando que cada hora muda, né? Então agora vem a regulação agora tem consulta pública, né, para as VASPs, né? De blockchain, as virtual assets. Então, assim, a regulação está vindo. Faz 10 anos, né? Deu 10 anos ano passado da lei das fintechs. E vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tudo isso vai destravando o valor, vai destravando a possibilidade. Então, não muda. Assim, quando a gente conversa com muito pessoas que não olham tanto no mercado, fala, pô, mas já não tem muita fintech. Fala, ó, talvez os Aham. neobanks, talvez o B2C ali, Nubank, Inter, Neon, talvez esse daí já está meio resolvido mesmo, mais difícil. Mas no B2B ainda tem muita, muita oportunidade. Tanto para enterprise quanto para o SMB, a gente vê muito, muita oportunidade. Animal, animal. Tiago, queria ouvir um pouco a sua visão aqui. Legal. Eu acho que o Renato trouxe um ponto bem relevante, né? Acho que o que traz também um pouco dessa pujança do mercado brasileiro em relação à fintechs, que é o regulador, né? Então a gente tem um regulador realmente muito ativo e visto lá fora como um dos principais inovadores, né? Enquanto instituição aí de regulação. Isso ajuda a fomentar, obviamente, empresas que às vezes estariam mais travadas, né? Porque, putz, tem medo de fazer alguma coisa, depois a coisa mudar toda e se perder. Mas o regulador ele trabalha junto com, acho que, com o ecossistema aqui. Acho que isso é muito importante, né? A gente tem os programas lá, por exemplo, o programa Lift, em que o regulador está junto com quem está tentando desenvolver a tecnologia para ver o que funciona e o que não funciona, né? A gente aqui, enquanto Evertech, sim, que a gente participa, por exemplo, do consórcio do Drex. Então, assim, são empresas que o governo traz para participar junto da construção do que vai ser o futuro do mercado financeiro, né? Então, acho que isso dá um pouco de, talvez, mais segurança para os próprios empreendedores de desenvolverem negócios dentro do nosso ecossistema. É, o que também gera esse olhar de fora com um pouco mais de força, né? Então, o pessoal vê a Cellcoin nessa última rodada, por exemplo, o fundo que investiu, a primeira vez que eles investem numa empresa brasileira. Então a gente está vendo pessoas, enfim, grandes fundos que às vezes tinham um certo receio entrando no país com isso, né? Acho que o mercado financeiro também tem um certo benefício que ele é um mercado que gera muito dinheiro, né? Se a gente olhar aí os lucros das maiores empresas brasileiras, os maiores lucros são bancos, né? Então, assim, os bancos têm e geram muito dinheiro, o que possibilita também um retorno desse ciclo de investimento para os próprios novos negócios que surgem ali, né? Então, a gente tem todos eles ali com grandes iniciativas de inovação, inovação aberta, investimentos em startups, programas nesse sentido, que faz esse ciclo girar também, né? Então, traz dinheiro de volta para o ecossistema. E nesses últimos anos, né, acho que essa mudança que a gente teve em relação ao cenário de investimento em si, tanto venture capital quanto até anjos é mais difícil falar, mas assim, o venture capital, o corporate venture capital principalmente, está começando a olhar para empresas, startups que têm uma certa estrutura de gestão financeira mais robusta, né? Acho que antes era muito Uhum, do capital de risco para nem pensando em lucro, né? Não, vamos fazer isso aqui, lá para frente a uhum. gente fala de lucro. Agora o cenário já é um pouco diferente, né? Mesmo no investimento de risco, VCs, mas principalmente o Corporate Venture Capital, começam a olhar para como é que está a sua estrutura de capital, né? Você já está gerando lucro, não está? Quanto tempo você acha que você vai estar? Então, assim, deu uma travada em alguns negócios, mas o financeiro tem uma certa, vamos dizer assim, facilidade de fazer esse dinheiro aparecer, né? Então, acho que isso tem ajudado também aumentar ou trazer esse capital para o segmento de fintechs.
E, por fim, a possibilidade, acho que a gente fala de fintechização, né? De outros segmentos. Então, assim, poxa, hoje a gente está vendo a oportunidade de empresas do varejo terem um braço, não necessariamente montarem a sua própria fintech, né? Como é o caso que para alguns é relevante pelo volume que tem. Mas, pô, se apoiarem em outras que podem ser, assim, vamos dizer, a barriga de aluguel para você estruturar a sua operação Uhum. financeira, né? E a partir dali você começar a monetizar muito mais essa sua base, esse seu ecossistema. Varejo é um caso claro, mas a saúde, o Sérgio comentou aqui da questão da saúde. Saúde é outro também que dá para trabalhar bastante essa parte de monetização do ecossistema por meio de uma parceria ou algum tipo de relacionamento com fintechs. Então, acho que tem bastante possibilidade aí que acaba trazendo esse capital. Legal, animal, cara. E eu vou pegar, bom, segurar um pouco esse pensamento, que eu vou puxar ele já daqui a pouco na próxima pergunta, que eu vou aproveitar para explorar um pouco qual que foi o perfil desses investimentos, em termos de tamanho de rodada, né? A gente viu que isso não é muito diferente de outros mercados, né? As rodadas maiores ali, a partir de Série B, são responsáveis por 83% do montante total captado. Normal, são rodadas maiores, elas acontecem em menor número, é um Pareto aqui, né? Elas acontecem em menor número, mas elas são sempre responsáveis pelo maior volume de investimento. Mas o que chamou a atenção quando a gente compara com 2023? A gente percebe que tem uma queda no investimento em startups early stage e no Series A ali, mas um crescimento bastante acentuado, que joga esse número para cima, por startups em estágio mais avançado ali, Série B em diante, né? Então, o impacto disso, em termos de número de rodadas, né? Você vê que teve no early stage uma estabilidade, até cresceu um pouquinho. Obviamente, a gente ainda está comparando é, um período acumulado ali entre janeiro e setembro, né? Até o final do ano isso deve se reconfigurar um pouquinho. Mas eu acho que o que chama a atenção é um pouco dessa queda do ticket médio para rodadas early stage, e um crescimento do ticket médio aqui de rodadas em startups em estágio mais avançado. Talvez tenha um pouco a ver com o gancho do que você falou desse período pós-pandemia, né, Thiago? Se bem que 23 já pegou um pouco dessa. 23 já foi um ano de queda de ticket médio em relação ao que a gente viu em 22 e 21. Eu queria entender, vou começar pelo Renato, depois vou puxar um caminho um pouco diferente com o Thiago, mas entender se esse deve ser o cenário mais comum daqui para frente mesmo. Rodadas menores, mas maior volume de rodadas menores no early stage e mais capital para alguns campeões ali no futuro. Eu acho que isso vai se manter sim. Eu acho assim, o Series A especificamente está meio em crunch, assim, tá difícil para caramba se levantar o Series A, porque o Series A ainda é um investimento que tem muito risco e Aham. é grande para o risco. Então, o risco-retorno é complicado. E os fundos que fazem esse cheque, assim, os gringos que fazem esse cheque, saíram um pouco daqui, não estão olhando mais muito. E os da região, vários estão fundraising, então não tem tanto fundo com dinheiro para investir que faz esse tipo de cheque. Então realmente ele tá bastante difícil. A gente tem umas empresas de seed e o Series A tá bem complicado nesse momento. Isso é ciclo, né? Isso vai melhorar. E aí, Uhum. para o late stage, aí é global. Então, assim, o dinheiro da Bond ele vai olhar, né, tanto o investimento no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que você tem que ser uma world class company para poder atrair esse tipo de capital. E aí tem bastante capital, sim, se você alcança ali, né, as metas. E aqui, né, se produz muito boas fintechs, aí tem esse de capital. É difícil também, não são poucos rounds, mas quando acontecem são bem grandes. É um pouco disso. O early stage está meio estável, assim, o comecinho da vida é meio estável, assim, não mudou muito. As empresas continuam levantando, eu diria um pouquinho, valuations um pouco menores, não, mas não muito menores, mais alto do nível pré-pandemia, né? Do auge da pandemia Sim, caiu, sim, 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 sim. mais alto do que 19 era, então o mundo ficou mais caro, não volta, né? Aham. Principalmente porque o custo do desenvolvedor aumentou e o salário dele não diminuiu. O que aconteceu é que vários foram mandados embora, mas quem está trabalhando ficou mais caro. Então, Uhum. essa empresa ficou mais cara.
mais ou menos esse cenário. Eu acho que vai ser assim. E assim, fundraising é difícil pra caramba. Acho que 2021 foi uma anomalia, ficou um pouco mais fácil. É difícil. É. É muito difícil. E nem todas as empresas, sim, são VC track, assim, vão, sabe? É algo difícil de explicar, mas tem muita empresa muito boa que não precisa seguir VC track e vai fazer um ótimo negócio, e vai ser grande. Uhum, VC track é um tipo muito especial de empresa e é difícil captar. uhum. Faz sentido, né? Parece que naquele período de 2021 era obrigatório você seguir o VC Track, porque é muito capital disponível, muito acesso. Parecia que você ia ficar para trás se você não fizesse isso, mas a gente tem visto um número cada vez maior de empreendedores com essa consciência de que, cara, talvez não seja esse o caminho aqui. Talvez eu até precise de uma grana para começar aqui, mas depois eu consigo me estruturar e ter um caminho para andar com as próprias pernas, né? Thiago, esse cenário de tickets um pouco menores, né, para o early stage, você acha que isso gera um incentivo para que eles busquem mais tração, mais parcerias? Tô falando isso porque você está do lado aqui da grande empresa, né? E aí, obviamente, o que vocês estão buscando nesse momento é sempre construir um ecossistema em que você se juntando com alguém vai gerar mais valor do que se vocês estiverem sozinhos ali, né? Então, costuma ser um caminho que as startups olham quando, quando elas buscam crescimento. Pô, eu posso ir sozinho ou eu posso ir através de um parceiro aqui, eu posso me juntar a alguém que já tenha um acesso a um canal do mercado, né? Como que isso tem impactado a estratégia de vocês e se de fato vocês percebem essa diferença nesses últimos anos aqui, especialmente 23 e 24, nesse relacionamento com as startups? Legal, Dani. Excelente pergunta essa, e acho que dá para trazer uma construção histórica interessante, até anterior ao meu tempo aqui na Sync, a essa passagem que a gente está aqui, né? Acho que quando eu lembro dos tempos de Liga e até antes, né? Empreendedores tinham lá 2015, lá um pouco antes nessa época. Você falava de programa de aceleração, programa de conexão corporação, os empreendedores estavam muito ávidos para participar, né? Então tinha muita entrada enfim, um esforço grande para a seleção própria, né? Nos processos de Uhum. aceleração, de conexão de inovações corporativas, de inovação aberta. E Tinha uma conforme esse demanda tempo foi. reprimida muito grande, né? Exato. E conforme isso foi evoluindo, e esse mercado, acho que, e o dinheiro disponível de VCs, né, do mercado em si, começou a aumentar, esses empreendedores começaram a mudar o foco, né? Puta, ao invés de eu ir para o programa de aceleração, por que que eu não pego esse dinheiro e faço rodar o negócio aqui e depois eu vou com esse dinheiro buscando os clientes, né? Então teve um período em que a gente tinha empreendedores que queriam participar menos dessas iniciativas de programa de aceleração, programa de inovação aberta, conexões corporativas, porque tinha esse dinheiro disponível e queriam, poxa, vou pegar esse dinheiro e vou fazer isso aqui com só um investidor aqui me cobrando ou querendo até me ajudando a Uhum. fazer isso, né? Quando esse dinheiro acho que foi reduzindo, começou a se repensar um pouco isso. Então, de uns 2 anos para cá, acho que mais de um ano e meio para cá, a gente tem visto em startups mais disponíveis para participar de programas de conexão. Não sei se especificamente de aceleração, porque a gente não tem um Claro. programa de aceleração aqui especificamente, apesar de que a gente até roda programa de aceleração com parceiros, mas a gente tem visto startups mais disponíveis e empreendedores mais propensos a topar um processo de co-construção, de desenvolvimento de negócios num viés de inovação aberta. Que antes era, não, isso aqui, putz, a gente quer coisas que já estão prontas, a gente quer um cliente, a gente não quer um processo de co-desenvolvimento. Então, acho que isso pode ter aberto aí possibilidades e a gente tem visto de uma forma positiva, porque a gente acaba conseguindo se conectar mais, né? A gente até tem direcionado até mais esforços para essa parte de desenvolvimento de negócios antes de falar de investimentos, né? Porque acho que a gente consegue até maturar um pouco, não só da conexão de tecnologia, mas também do relacionamento, né, entre as duas empresas, porque no final das contas são complexidades que existem, né? Quando a gente está falando de um B2B, eu trazer uma empresa que vai atuar primeiramente com a gente aqui enquanto interação e depois com os nossos clientes, né? Então, construir bem como essa coisa vai se amarrar antes do investimento é uma coisa muito interessante para uma corporação, né? Então, acho que
ter esse mercado um pouco mais aberto por conta também dessa de repente, falta de capital, é interessante. E acho que, por outro lado, né, tem um ponto aqui interessante que é mais fácil, né, você trazer um investidor de risco quando você tem números mais, vamos dizer assim, maduros da sua empresa, né? Então, uma Aham. startup que vem e se conecta com uma Evertec Sync aqui, que está falando de mais de 1.000 clientes no mercado financeiro, poxa, ela consegue, de repente, escalar bastante o produto dela, a solução dela, com essa própria base de clientes. Isso já traz um outro patamar para ela quando ela for falar de uma rodada de captação, né? Então, acho que assim, trazer esses números no cliente, receita, validação, fortalece bastante a empresa para uma captação, né? Então, acho que isso também tem ajudado a buscar, já que está mais difícil, vamos se transformar e deixar a empresa um pouco mais madura para facilitar essa negociação com o outro lado de investidor ali, né? Então, acho que isso, as duas coisas casam aí nesse sentido. Para a gente tem Caso sido já... bem positivo. Animal, animal, já dá para perceber isso então no dia a dia, né? E eu gostei que você estava falando dos programas lá do começo, 2015, 16, né? Porque a gente fala do inverno de startups de 22, 23, mas seria um verãozaço em 2015 e 16, né? Quando nasceram, na verdade, foi quando nasceram ou quando estavam se formando ali, se estruturando, vários desses caras que a gente está citando aqui, né, que estão captando as maiores rodadas ou que fizeram abertura de capital há algum tempo, né? Então, é sempre um jogo de muito longo prazo quando a gente fala de venture capital e corporate venture, né? Legal. Entrando na próxima sessão do relatório aqui, a gente fala um pouco sobre as categorias. E aí, olhando para esses números, obviamente, claramente, uma categoria sempre vai se destacar quando tiver uma grande rodada relacionada àquela categoria. Então, eu queria me pegar menos aqui na interpretação de que categorias puxaram aqui esse número para cima, mas eu queria usar um pouco isso para a gente olhar para o que vocês têm mirado como foco, né? Vou começar pelo Thiago aqui. Thiago, que tipo de tecnologias, de soluções a Evertec e Sinqia tem apostado nesse último ano? Legal. Bom, acho que para começar, assim, né, a gente tem um viés de B2B, né? Então, nossos clientes são empresas do mercado financeiro, a gente não está na conexão B2C ali. Então, a gente já filtra bastante empresas que estão com modelos de negócios B2B também, por essa conexão com o nosso ecossistema. Então, acho que esse já é um primeiro ponto. A gente tem olhado bastante, né? Acho que eu comentei mais cedo ali, antes da gente começar aqui a live efetivamente, né? A gente recentemente foi premiado aqui no Corporate Venture in Brasil, no evento que rolou aqui no Brasil, da Global Corporate Venture, pelo largest exit, né, desse último ano. Então, a gente fez a saída da Cellcoin recentemente. A Cellcoin é um caso desses de que tecnologias a gente está olhando, né? Então, a Cellcoin é um bloco, né, de diferentes soluções que juntas possibilitam que o cliente delas, também é B2B, né, montem uma estrutura de atuação financeira, né? E não só de uma fintech, uma empresa de financeira, mas é o que a gente estava falando também de outras empresas não financeiras que querem se aproveitar e construir um ecossistema financeiro. Então, empresas que fornecem soluções financeiras como serviço, né? O Banking as a Service é um termo mais padrão disso daí, mas tem várias outras possibilidades disso aí. A gente está falando de Credit as a Service, câmbio as a Service, enfim, tem muitas formas de você trazer soluções tecnológicas como serviço para ofertar para diferentes atores do ecossistema, né? O mercado agro, por exemplo, tem uma baita oportunidade nesse sentido e já está sendo aproveitada também, né? Isso que a gente comentou aqui da AgroLand, mas outras nesse sentido. Então, assim, empresas que trazem tecnologia que vão possibilitar com que outras instituições consigam estruturar as suas operações financeiras como serviço, não precisando ter essa infraestrutura dentro de casa ou ter, tipo, certificações ou estar regulado pelo Banco Central, né? Então, assim, empresas que também trazem essa parte de ter a regulação já por trás e colocam isso como serviço também é muito interessante. Tecnologias mais disruptivas que vão, na nossa visão, transformar o mercado. Então, a gente está falando de blockchain, por exemplo, muita oportunidade para trazer eficiência para o segmento, para o mercado financeiro, até conectado com, por exemplo, o Drex, né? Enfim, modelos futuros aí Uhum. de trabalhar, de transitar o dinheiro. Acho que essas são as principais frentes que a gente tem olhado aqui, sempre com esse viés, obviamente, B2B aqui. Legal. E Renato, o que vocês têm olhado, o que tem despertado o maior interesse de vocês? Agora,
captando fundo novo com uma tese muito focada em fintech, né? O que tem sido o foco para vocês? É parecido também, do que o Thiago falou. A gente olha talvez um pouco mais de pagamento, a gente está olhando uma coisa de trade finance, na cross-border payments, né? Então, que entra aí blockchain no meio, né? Com stablecoins. Então, tem, cara, mercado gigantesco na ineficiência do Swift, né? Impressionante, né? De novo, eu estava no meio em 2020, eu fiquei impressionado. Tinham dois segmentos de empresas, com um monte de empresa. Uma era cross-border payment e outra era de antifraude, KYC. Eu acho que fraude está batendo lá, né? Uhum. Aqui a gente, aqui já é o nosso dia a dia. Mas tinha bastante para esses dois segmentos, achei interessante. A gente tem olhado isso também, sabe? A segurança, antifraude. AI, cara, a gente não falou de AI, mas pra gente AI é a evolução do software. Vai tocar tudo, vai mudar tudo. A gente tá até, assim, a gente tá bem cauteloso com o que tá vendo de AI, porque eu acho que, né, a OpenAI lança um feature novo, mata metade das empresas. A evolução desse negócio é gigantesca. Então, mas AI aplicado a várias vertentes. Só um segundinho. Essa até seria o próximo ponto que eu queria abordar aqui, né? Como é que a AI tem impactado a tese de vocês? Me chamou a atenção até, né, o, no meio do ano agora no Web Summit. É legal que a gente começa a ter contato com muita startup que está começando, né? Eles têm um volume muito grande de gente expondo e eles dão bastante espaço. E, cara, muita startup que é basicamente baseada num prompt de GPT para alguma coisa, né? Com alguma aplicação específica. E acho que tem ao mesmo tempo, a gente começa a ver startups que já tinham soluções bem desenvolvidas, incorporando AI na sua solução, e aí subindo de patamar, escalando, acelerando processos, né? Vocês já têm visto o AI impactar? Acho que claro que sim, né, de alguma maneira, mas como que a AI tem impactado a tese de vocês? Como que vocês têm observado AI, tanto na tese para novos investimentos, quanto nas empresas do portfólio de vocês mesmo, né? Eu acho assim, eu acho que a gente está na fase onde dessa daí que as empresas, né, mais estruturadas, que têm dado, que têm, né, e estão aplicando AI para ser mais eficientes. Acho que a gente está na fase. A fase de o que vai vir, eu acho que ainda não começou. Talvez está nascendo agora. Então, novas possibilidades, cara, coisa que você nem imagina, os agents para todo lado, assim, é difícil imaginar, né? Uhum. Ninguém imaginava, sei lá, 10 anos atrás você ia pedir táxi pelo celular, né? Então, o Uber, né? Então é meio isso, assim, coisas que você nem imaginava que você podia fazer e que vão acontecer. A gente é cauteloso, a gente fica vendo, parece alguém de AI aqui, legal, tell me more, né? Me explica mais, mas como é que é assim? É muito feature, né? A gente sempre diz, isso é um negócio, é um feature, né? É muito feature, é muito prompt ali, né? Eu sempre assisto o Demo Day da Y Combinator para ver o que tem, sei lá, 80% era tudo AI para aquilo, blá. Mas tem umas Aham. coisas legais, tem umas coisas interessantes. Eu falei com alguns empreendedores fazendo uns negócios, eu falei, caramba, dá para fazer isso? Dá, assim, de ler muito, né? Ler documento, né? Varrer assim, como chamam os scrappers, né? Os scrappers estão ficando muito inteligentes, Aham. ler imagem, Sim. isso tem muita aplicação. Então, assim, a gente ainda meio cauteloso do que realmente isso gera, o que é um negócio realmente, ou que é só um nice to have. A gente está nesse meio tempo assim, e por enquanto muito dinheiro indo para infraestrutura, né? Que diga Nvidia, que está feliz pra caramba, Muito. juízo Exato. para nos Estados Unidos e os grandes big techs jogando dinheiro, né? Tanto que o corporate venture, né, deu uma acelerada pra caramba no investimento, porque é a Microsoft botando grana, é a Nvidia, é o Google, blá, blá. Então os CVCs estão bombando por causa disso. Ainda é um momento meio nebuloso, assim. Eu confesso que se a gente tivesse com fundo já, né, a gente tem um pouco de dinheiro ainda, então a gente está mais conservador, mas se a gente tivesse com dinheiro full, assim, eu estaria muito, muito cauteloso Cauteloso. investimento em coisas de pure AI. Eu acho que ainda vai vir ainda a onda de inovação disruptiva. Eu acho que você trouxe um ponto bem legal também, Renato, que é assim, é, como que a AI está sendo aplicada para o caso de uso ali, né? Então, assim, a gente, por exemplo, a gente investiu em 2022, no começo de 2022, na DataRudder, que trabalhava já a inteligência artificial, né? E estava, enfim, ajustando o seu modelo de negócio para ver onde a gente vai se encaixar. Já tinha um foco de mercado financeiro. De lá para cá, ela já
se direcionaram ali para a parte de antifraude, né? Então eles trabalham a inteligência artificial para compor uma solução que trabalha o antifraude, até o KYC ali no mercado, né? A gente tem aplicação de AI para, por exemplo, crédito, né? Enfim, estudos, né? Fazer score de crédito, fazer análise de crédito, disponibilização. Então, assim, essas aplicações que trazem inteligência artificial para uma coisa que está, enfim, mais concreta do dia a dia do mercado financeiro é uma coisa bem interessante. Eu vi uma palestra recentemente do Andrew Nag, lá do AI Fund, que ele compara a Uhum. AI com eletricidade. Eu achei bem interessante, né? A eletricidade, assim como a AI, tem uma camada de tecnologia, de infraestrutura ali, que você pode investir. Então, tem, enfim, Google, Microsoft, estão investindo nas empresas OpenAI que fazem os modelos, né? A parte robusta do negócio. Mas depois dali, da eletricidade, você tem as aplicações. Da eletricidade, você pode fazer um motor, da eletricidade, você pode fazer uma lâmpada, você pode fazer várias coisas. Então, acho que a gente está olhando muito mais para essa camada secundária, não assim, não quem está montando os modelos, construindo as LLMs, assim, acho que essa é uma camada Uhum. muito de tecnologia de infraestrutura que interessa, de repente, para uma Microsoft, mas para a gente é muito mais quem que está usando isso para trazer soluções que vão ter casos reais de aplicação e escalabilidade no mercado financeiro, por exemplo, sabe? Então, assim, eu não quero alguém que está Uhum. montando um LLM, eu quero que quem está adaptando, porque, poxa, é muito dinheiro, é muito custoso você É, é. montar uma estrutura dessa. Então, assim, já tem gente que está com muito capital fazendo isso. Será que eu não consigo me aproveitar dali e trazer isso para uma solução um pouco mais nichada e a partir dali eu fazer uma oferta? Então, assim, a gente está talvez com um olhar um pouco mais nesse sentido, sabe? Uhum. Uhum. O mercado financeiro tem um negócio, um complicômetro, porque não dá para ser 98% de acurácia, né? Tem que ser 100%. Então, É, assim, É. algumas aplicações, dá para, tipo, atendimento, né? Você, né, botar os bots lá para resolve, né? Já tá. Agora, o mercado financeiro não pode, né, ofertar um negócio errado ou uma pólice segura. A gente está olhando em insurtech, né? A gente acha que insurtech talvez saia coisa nesse ciclo, né? Porque insurtech tem um, né, começa, acho que esse é o terceiro ciclo de insurtechs que vão começar a ter. Por enquanto, ninguém conseguiu fazer nada, né? Não surgiu ali o Nubank dos mercados de seguros. Aham. Talvez com Aham. AI, tinha algumas coisas ali, a gente tem visto algumas coisas interessantes. Mas não dá para não dá para errar. Então, o cuidado é em dobro. E é tudo estatístico, né? O AI. Então, não dá, então mercado financeiro é um pouco mais cuidadoso, fora dados, né? Cara, privacidade dos dados, que é outras sim. discussões, o compliance, cara, putz, acho que tem umas barreiras para serem transpostas ainda. É a Fora- própria natureza do segmento, né? Traz talvez um pouco de barreiras em que outros você vê algumas aplicações sendo desenvolvidas e lançadas mais facilmente. Pô, muito bom. A gente está indo para a reta final do nosso papo aqui hoje. Agora a gente vai virar um pouquinho a chave dos investimentos para o M&A. Aqui a gente tem bem menos transações do que no Venture Capital, então a gente vai passar um pouco mais até brevemente. É, Mas olhando para a curva, a gente vê que, enfim, os números são. Não dá para tirar uma base estatística de crescimento, porque, como não é um número muito grande, duas ou três transações para cima ou para baixo já fazem bastante diferença aqui, né? Mas desde que a gente monitora, fintech também, assim como lidera investimentos, lidera em transações de M&A. Ano passado a gente teve uma aquisição emblemática, né, que foi a aquisição da Pismo pela Visa por US$ 1 bilhão. Foi um impacto muito importante para o mercado. É, mas uma coisa que tem chamado a atenção para a gente, isso vale para fintechs, mas a gente tem percebido em outros segmentos também, é um movimento de consolidação grande também. Então, startup, empresa de tech comprando startup, né? Ao mesmo tempo, há algum tempo a gente teve vários IPOs de fintechs e agora nesse ciclo pós-22 aqui, a gente não vê mais IPOs acontecendo, né? E aí eu queria, começando pelo Renato, Renato, o que você enxerga que vai ser o principal caminho de liquidez para essa nova geração de fintechs que está vindo? O que muda aqui? Não, M&As é o caminho natural, né? Acho que IPO é o sonho, sei lá, o que a gente mira quando a gente investe, né, abrir capital, né? Mas é uma pequena parcela e mesmo assim tem que pegar a janela ainda. Então, né, algumas ótimas empresas conseguiram fazer o IPO, o Nubank, por exemplo, conseguiu, e o Nubank, não sei se vocês vão lembrar, mas foi no apagar das luzes. Tipo, foi finalzinho de 20, Aham.
O Aham. Q1, o mundo já estava desabando, eles quase não conseguem. O Ebanks não conseguiu, que é uma ótima empresa. O Ebanks era um pouquinho É depois e verdade. não conseguiu, porque, cara, não pegou a janela. Então, a IPO é sempre complexo e tem que pegar a janela, mas nessa parte do mundo. Então, os M&As é algo que vão acontecer. Eu acho que muita empresa captou, né? A McKinsey captou bastante, sabe, a própria Cellcoin captou bastante grana, né, para comprar outras empresas, né? Faz parte da tese. Uhum. Quem até comprou a Singularity. É, então, né, essas rodadas acontecendo muito para consolidar. E tem também as empresas que vão ficando pelo caminho. Então, cara, não resta outra alternativa a não ser vender para alguém, juntar o outro, né? Aí tem vários modelos, né? Desde não, vários modelos, né, de juntar as empresas, e, né? M&As, né? Não é juntar as empresas, M&As. E deve acontecer. Eu achei que até ter muito mais M&As. Eu achei que Uhum. esse Uhum. número ia estourar, porque a gente sabe que muito por condição de mercado não tem alternativa, não tem fund, não tem novas rodadas, mas acho que, pô, surpreendentemente, muita gente fez lição de casa, reduziu os seus burns, né? Parou de queimar dinheiro, esticou os seus runners o máximo que podia, ou fez o que deveria se fazer sempre, né? Parar de buscar dinheiro e buscar cliente. Então, é, eu acho, eu fiquei bem feliz, porque eu achei que ia ter uma quebradeira de empresa, um monte de M&A e não aconteceu. Não aconteceu tanto, né? Você vê pelos números aqui, Uhum. muito estável. Eu achei que nessa Uhum. Uhum. campeonato isso teria acontecido. Então, É acho que verdade, é verdade. então é meio E isso. eu acho que quando a gente traz pro ecossistema de fintechs, o mercado financeiro é um mercado que tem muitos players com muito porte para comprar startups grandes, né? Como a gente viu a transação recente da Pismo, mas você tem os grandes bancos, você tem um monte de instituição financeira que tem porte para isso, diferente de outros mercados. Por exemplo, quando você olha, foi legal o caso que você citou mais cedo aí da Gup, né? Que com a Wire vocês fizeram parte. É, não tem tanta gente assim que tem porte para pensar numa aquisição de uma GUP no mercado brasileiro, como tem para o mercado de fintechs. Mas mesmo assim a gente vê pouca transação com instituições financeiras mais tradicionais, né? Você não vê os bancões fazendo muitas aquisições de fintechs, né? O que que você acha que é uma barreira para isso? O que que você acha que falta para isso acontecer? É, esse... Vai lá, Renato. Não, fala, Thiago, por favor. Eu ia falar que esse é um ponto bem interessante, porque a gente está falando de instituições que têm reportam lucros bilionários a todo momento, né? E mesmo assim, talvez os investimentos a gente não veja, enfim, se materializando tanto enquanto M&As ali. Mas, por outro lado, esse dinheiro está sendo revertido para outras frentes que estão se conectando com startup. Então, o Cubo, por exemplo, é um excelente exemplo. Tudo bem que Uhum. enfim, a estrutura aí de organização sem fins lucrativos, e tal, mas tem uma conexão muito forte com o Bradesco, o Inovabra também. Então, assim, o dinheiro vai para esses lugares que apoiam de alguma forma o desenvolvimento de Sim. startups, e eu acho que é muito uma relação de risco mesmo do investidor do grande banco ali, né? É um mercado conservador, né? Então a gente tem aquela história do, putz, a gente estava falando, né? A IA, putz, e as questões de problemas que podem ser gerados com dados, né, LGPD, e será que aquilo já tem maturidade suficiente para eu fazer uma oferta massiva? Será que não é melhor outros testarem antes de eu trazer aquilo para dentro? Né? Então, eu acho que tem uma relação aqui de não o time que está ganhando não se mexe, mas assim, a coisa está fluindo bem, vamos deixar esses testes acontecerem em outras Uma realidades cautela maior menores, aqui. exato, uma cautela aqui, e eventualmente se a coisa ficar muito grande, o dinheiro está aqui, né, na mão desses grandes players. Assim, a gente compra, paga um pouco mais caro, mas já compra um negócio mais consolidado com risco menor, sabe? Ao invés de apostar nessas. Que pode gerar um impacto de imagem, né? A gente sabe de alguns casos, né, que rolaram aquisições, depois, putz, foram descobrir que o modelo de governança da startup, mesmo sendo já uma startup robusta, não era dos melhores, casos lá fora, inclusive, né? Então, assim, acho que trazer um pouco dessa realidade de risco é o que pode estar impactando talvez esse movimento aí desses grandes players. Na minha percepção, tá? Também não sei se é a realidade ali. Eu acho assim, o fintech globalmente é 3% da receita, né? Então, 3% da receita é fintech, do mercado financeiro total, 3%. Uhum. Pequeno Uhum. ainda.
Aqui no Brasil, os bancos correram atrás, assim, com o Nubank, os neobanks, assim, você vê que todos, né, Eles aceleraram, estruturaram os seus próprios, né? estruturaram. Então, assim, os bancos têm bastante dinheiro e conseguem atrair talento, contratar o Itaú, cara, o Itaú é muito bom. E banco de crédito, né? Crédito é um negócio, cara, que, cara, é histórico, né? Você tem que entender, fazer isso há, sei lá, 40 anos, né? Tem lá o seu score de crédito baseado nos históricos, então tem uma fortaleza muito grande ainda e gera muito dinheiro isso ainda. Então, assim, eu acho que ainda não começou fora ali no Nubank ali que incomodou os bancos de verdade, os neobanks, as outras áreas ainda não foram muito incomodadas ainda pela Aham, Nex. Eu acho que ainda não. Eu acho que isso vai começar. Tanto que o trabalho do regulador de centralizar isso, principalmente o crédito, está começando só. A duplicata escritural é algo, o blockchain vai também impactar profundamente com Drex e tudo mais. Isso vai começar a sair dos bancos, o bom crédito, né? Porque o bom crédito o banco trata ali muito bem, mas aham, não sai daqui, o que ele não gosta muito ele deixa aí. É isso. Então isso vai começar a sair. Eu acho que começou já, mas ainda não faz tanto. Quando isso começar realmente ali, aí acho que os bancos vão ter que abrir a carteira e vão vão fazer se mexer mais, mais. vão fazer mais M&As. Eu acho que ainda não chegou nesse ponto. Faz Isso é sentido. uma coisa que a gente conversa bastante. Mas de fato, que você falou, Dani, reforça muito a tese da gente investir nesse mercado, onde tem grandes saídas, onde tem bolso fundo para comprar essas empresas, onde sai uma Pismo por um bi, e outras que já aconteceram também. Mas, cara, assim, AI, dependendo como isso vier, vai fazer com que isso se acelere. Você vai ver, daqui 2, 3 anos, o banco vai estar abrindo a carteira porque esse negócio deve acelerar. Aham, aham. E se você conseguir achar os engenheiros, é muito aqui-high, né? Foi que, ó, um caso clássico, Hyperplay no Nubank. É, É, o Nubank é, faz isso muito bem. Ó, que eu tenho vários inside information desse daí, eu não posso falar muita coisa. Mas assim, foi meio isso, assim, o Nubank viu, bum, comprou os caras assim, rapidinho, porque estava fazendo um negócio com os coleguinhas. Então foi meio que o aham, acquire e tirar o negócio dos coleguinhas também. Então é um caso, aham, né, de quem está ali já com uma área, já com um olhar bem atento a isso. Os bancões vão fazer isso também. E acho que esse ponto que você trouxe também é bem relevante, né, Renato? O banco tem tanto capacidade de poder financeiro que ele pode estruturar a própria área ali, né? Mas já os que vêm, enfim, de repente com uma estrutura menor, um Nubank crescendo ali, eu lembro do caso da SpinPay, por exemplo, que a Nubank comprou e rapidamente virou Nupay. Então é isso, assim, ao invés de eu montar o time, puta, eu vou pegar um negócio já meio montado e vou trazer aqui para dentro, né? Eu acho que é um pouco dessas divergências entre os dois tipos de perfil, né? O Bradesco, por exemplo, está mudando a cultura bastante do Bradesco, né? Você veja mudando ali, porque é muito fazer muito interno, né? Para você subir na carreira, você tem que ter tempo de casa, isso mudou, estava no estatuto do banco, estou começando, né? E olha que o Bradesco já faz muita coisa, né? Faz o Nova Bra, Uhum. mais programa mais complexo de inovação aberta. Mas culturalmente o banco era muito fechado. E isso está mudando. Então, o Bradesco deve vir às compras, com certeza, cara. Não tenho não sei nada, nenhum inside information, mas é um uhum. banco que tem bastante, né, push para poder comprar. E, bom, Boa. Temos mais 2 minutos para a gente encerrar aqui. É, eu queria pedir para vocês compartilharem o que esperar do investimento em fintechs no Brasil para os próximos anos. Aqui de forma bastante ampla. Vocês podem falar de crescimento ou de queda, que tipo de negócio vão ganhar mais espaço, que players que devem se posicionar. A gente acabou tocando nisso várias vezes no papo de hoje. Começando com o Thiago. Thiago, o que você espera de investimentos de fintechs para os próximos anos? Legal. Eu acho que, enfim, acho que em relação a essa movimentação de mercado, né, de disposição de capital, eu acho que uma coisa que vai continuar sendo realidade é essa de negócios já mais, vamos dizer assim, estruturados financeiramente, né? Não simplesmente, quero capital para crescer tanto, vou queimar tanto, mas tá, e como é que tá a linha de lucro? Onde é que você está mirando começar a dar lucratividade? Ou você já está dando de repente, mas vai efetivamente queimar um pouco de caixa para aumentar essa possibilidade? Acho que negócios mais estruturados financeiramente vão ter mais acesso a esse capital, é, enfim, principalmente do lado de corporações aqui, tá? Conexões de tecnologias, por exemplo, Drex, eu acho que tem um potencial grande de trazer outros tipos de negócio, trazendo empresa de blockchain aqui para o mercado. Então, acho que ali tem um potencial também de investimento interessante.
A parte de inteligência artificial, obviamente, mas, de novo, na linha de aplicações já prontas, não quem está estruturando toda ali a LLM, ou toda a estrutura ali do modelo em si, Do mas quem já está modelo. trazendo isso para aplicações de casos específicos do mercado. E aí, nossa, muitas possibilidades para os diferentes segmentos que a gente tem, inclusive, enfim, empresas do mercado financeiro investindo em talvez empresas não puramente fintechs ali, para endereçar um segmento de mercado que é interessante para aquela instituição financeira, né? Então, olhar o agro, por exemplo, que tem um potencial grande no Brasil, enfim, acho que outras coisas nesse sentido que vão compor o portfólio ali da instituição. Acho que essas são algumas das possibilidades aqui. O Pix tem muita coisa para ser feita ainda, né? Em discussões de Pix, a gente está olhando na América Latina aqui, Colômbia, outros países. Então, assim, será que a gente não tem startups que já estão com um modelo legal rodando aqui, que tem possibilidade de internacionalização disso, aproveitar essas ondas fora? O tema de fraude, né, o Renato comentou, Faz sentido. os Estados Unidos começaram a dar um pacote de bancos ali fazer o negócio, enfim, pagamento instantâneo, e rapidamente perceberam que, putz, a fraude é muito maior do que a gente achava. Era só ter vindo ver o Brasil aqui que eles iam entender que o pessoal é bem criativo mesmo. Então, assim, acho que a expertise que às vezes as empresas aqui têm podem possibilitar expansão de negócios fora também. Animal, cara. Você me lembrou um founder, aí virando um pouquinho a página de fintech, que eu estava conversando, passou por um programa nosso há alguns anos atrás, mas era como uma solução de segurança, mas não cibersegurança, segurança patrimonial, né? E aí ele tinha recém voltado de uma feira gigante na Europa focado em segurança. E aí o cara fala, pô, os caras apresentavam lá como se fossem ferramentas de segurança antiterrorismo, que são coisas que a gente adota em condomínio aqui no Brasil. Acho que dá para fazer uma analogia parecida aqui para o mercado de fintech. Renato, o que que a gente pode esperar desse investimento em fintechs no Brasil para os próximos anos? A gente acha, você falou um pouco o Pix, né, começando na Colômbia, acho que o Global Trade, né, FX, né, tudo isso é muito interessante com stablecoins, eu acho que tem bastante ineficiência, né, o Swift é muito caro, é ruim, né, então assim, né, e não faz sentido ter tanto problema assim para você transferir dinheiro de um país para outro, e tem um monte de coisa para resolver, mas acho que vai facilitar muito a vida de, principalmente as pequenas e médias empresas a vender para fora, a fazer negócio com outros países, ajuda bastante. A gente acha que o Brasil tem tudo para ser a primeira economia tokenizada do mundo, então, né, com Drex e por aí vai, então estou olhando bastante isso com cuidado. Os antifraudes também, que vocês acabaram de falar, também a gente está olhando isso. Insurtechs, a gente, né, falei um pouquinho, então a gente acha que também tem uma boa chance de algo acontecer. E é muito, a gente está muito procurando um mapismo, né, para seguradoras. Aham. Seguradora é um negócio muito. É um saco de dinheiro, né? E é muito ineficiente. Porque não precisa também. Você vai lá dar dinheiro, tem o sinistro de vez em quando, mas você administra aquela grana, tanto que as assets das seguradoras são gigantescas. E não precisa, mas assim, a partir do momento que começa a ter um pouco mais de competição, tem os desafios da CONSUSESP, do regulador também que está um pouco para trás. Vai vir agora o Imp Insurance, deve começar. Então a gente começou a receber umas empresas aqui falando sobre o Imp Insurance. Também a gente está de olho nisso. E AI transversal a tudo. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que o mercado financiamento para o agro, já que, né, o país é gigantesco, ainda. Aham, aham. Eu comentei a AgroLand, mexi numa que chama Verde, que está indo super bem também, então tem muita oportunidade aí ainda. Ah, acho que, para não repetir muito, é meio por aí. Bom, muito bom. Gostei demais do papo aqui, Renato, Thiago. Obrigado de verdade pela participação de vocês. Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação e a gravação aqui para o pessoal que não pôde estar conosco. Certamente vamos compartilhar bastante aqui, que teve alguns insights muito bons no nosso papo de hoje. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer também todo mundo que esteve conosco. Aproveitar para falar um pouco dos nossos materiais, relatórios recentes que a gente publicou aqui, o Startup Landscape focado em educação, o próximo com foco em investimento em M&A de Autotex, e agora a gente vai ter aqui Construtex e Customer Experience pegando o gancho aqui da Black Friday. De novo, reforçar o convite para fazer parte do nosso grupo de inovação. A Thames compartilhou também no chat, não precisa se preocupar com o QR Code aqui, o link está com a gente.
participar da nossa pesquisa, para a gente sempre ir melhorando os eventos. E, de novo, reforçar muito o agradecimento aqui. Thiago, Renato, muito obrigado por estarem conosco aqui. Um abração, boa semana para todo mundo. Obrigado, Valeu. pessoal. Boa semana aí. Abração. Boa semana. Tchau, tchau.